MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu trago um ex-vereador que no período que esteve em mandato defendeu muito a geração de emprego e renda em Campo Grande. A minha conversa com o empresário Júnior Longo. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, essa é uma entrevista que eu queria muito, viu? Obrigado. Há um bom tempo, acho que você tem um ótimo portfólio pelo que fez na Câmara e alguém que deixou saudade no período que foi vereador, no período que fez em mandato e pegou uma fase difícil de Campo Grande, né? Que teve uma tal de pandemia no meio. Rapaz, o mundo inteiro, rapaz, acho que vai ficar... O que foi desafiador, assim, ser político nessa época? Ser político para o senhor que é um empresário já é difícil, já foi difícil, né? Ser político na pandemia não foi fácil também não, hein? Não, ali foi um desafio, porque é algo que para todo mundo, tanto na questão política quanto na área empresarial, que ninguém viveu aqui. Então, não tinha precedente. Não tinha uma receita, não tinha, não, vamos fazer isso porque vai acontecer isso, vai dar certo. Não, você era o dia a dia que você estava ali, foi um negócio bem complicado, mas eu vejo que a gente se saiu bem. É porque ali meio que separou o joio do trigo, né? Para o empresário que cuida do planejamento, que faz toda aquela estrutura para passar por várias crises, que o Brasil é um país de várias crises, Sim. né? Tudo bem, ali ele ainda conseguiu sobreviver, apesar que foi a duras penas. Para aquele que vivia com cobertor curto, foi o momento do crash, né? Foi. Que aí, como político, você teve, infelizmente, que ver isso muito de perto, né? Porque tudo chega na Câmara Municipal, né? Como uma caixa de ressonância, que fala. Eu falo assim, o vereador, na época, falando assim, ele é o que está lá na ponta, no dia a dia, ouvindo a pessoa, é o que a população geralmente consegue chegar mais próximo. Então, ele está no bairro, ele está na rua, você tem o celular dele, hoje a tecnologia, o WhatsApp, você chega ali, você olha o WhatsApp ali, e uma das coisas que eu falo que foi um diferencial muito grande no nosso mandato, e aqui fazendo um paralelo, que a gente foi, isso em 2018, nós fomos um dos primeiros vereadores ali, quando estava começando a questão da tecnologia, alguns outros, a gente colocar um gabinete online, que nada mais tinha alguns que estavam com a modalidade de aplicativo e a gente colocou um WhatsApp. Começou o WhatsApp que hoje é conhecido de negócios ali, sim, o business, né? Um grupo, na verdade. Um grupo ali, aquela coisa, e a gente colocou essa ferramenta na época no gabinete, porque eu falei assim, olha, é uma forma da pessoa. E na pandemia ajudou muito, porque muitas vezes, como a Câmara ali ficava fechada, você, por causa da restrição, a gente poderia só trabalhar internamente, não tinha o acesso com a população. Essa ferramenta, como a gente já tinha ela, já estava utilizando ela, foi muito importante, que as pessoas começaram a mandar muita demanda. E, como a gente vem também do segmento empresarial, várias pessoas iam questionar a gente, pedir, pelo amor de Deus, que era aquele lockdown, um dia você não sabia sair às 5 horas da tarde para você saber como que seria seu final de semana, se você poderia trabalhar até às 8, quem trabalhava no segmento ali à noite, se você poderia... Tinha até de quantas pessoas podiam entrar na loja, né, no estabelecimento. Tinha restrição de quantidade de pessoas, limitação de espaço. Então, dependendo do tamanho da sua loja, quantas pessoas tinham que manter ali 1,5 m, 2 metros de uma pessoa para outra. Então, você tinha que marcar até dentro da loja. Às vezes as pessoas, eu praticamente dentro da loja e outros colegas, outras pessoas faziam um xizinho, né, dentro da loja. Você lembra que fazia um xizinho para as pessoas irem marcando o espaço para poder fazer os atendimentos. Então, foi algo totalmente diferente, atípico. E infelizmente, muitas pessoas, eu falo assim, tem os dois lados. Infelizmente, muitas pessoas que não estavam alicerçadas, que estavam começando, que não tinham uma bagagem, que não tinham um planejamento bem definido e uma gordura, vou dizer assim, acabou ficando. Por um outro lado também, na época eu lembro muito bem que várias pessoas, a gente ajudou bastante nisso, que pessoas que começaram a empreender, porque trabalhavam como empregados, estavam ali, infelizmente teve que ter aqueles momentos que teve aquelas demissões, ali para poder chegar ali, ficaram em casa e começaram a empreender, começaram a vender alguma coisa, entraram para a rede social,
O delivery também avançou muito. Foi o delivery na parte, vamos dizer assim, fazer um merchan de graça, né? O iFood da vida e outras plataformas explodiu nessa época. Estavam chegando e com esses lockdown, as pessoas começaram também a empreender muito em casa e começaram a vender na internet. Tanto na parte de alimentação, que é o iFood, e também no WhatsApp, nos grupos, começaram todo mundo a trabalhar. Eu lembro muito bem que na época teve uma Páscoa e várias pessoas começaram ali através do nosso WhatsApp pedindo ajuda. Me ajuda, pedindo ajuda, um apoio para poder ali falar, olha, eu tô desempregado, estou um tempo parado, estou aqui por causa da pandemia e estou resolvendo fazer ovos de Páscoa para poder vender no delivery, fazer entrega, aquela questão toda. E a gente começou ajudando, auxiliando, dando algumas coisas e encaminhando no que era necessário. E depois o feedback que a gente teve, que as pessoas, tipo assim, vendeu muito, porque as pessoas não tinham como, estavam um pouco limitados e receosos de ir até o mercado, de ir até o estabelecimento fazer a compra, acabaram aderindo para a facilidade da entrega e do WhatsApp. Então eu falo, teve dois lados na pandemia. E até a troca também da solidariedade. A partir do momento que tem esse intercâmbio de expertise, né, de um ensinar o outro, de ajudar nesse momento tão difícil, né, que era um momento até traumático de vidas. Né, você colocava lá, as pessoas começavam a dar, entre aspas, preferência para você poder estar ajudando. Falou assim, não, vou ajudar aquela pessoa, está começando ali, está precisando, vou dar uma forma de ajudar, vou comprar deles. E começou a virar uma corrente dentro dos grupos mesmo, a pessoa divulgando aqui, e as pessoas começaram a aderir a isso. Isso fortaleceu as pessoas também que estavam querendo empreender, aproveitar o momento e poder colocar. Hoje, muitos deles estão aí com uma lojinha, com o seu estabelecimento. Está gerando empregos, né? Gerando emprego. Então, a gente teve é uma faca de dois gumes. Mas a grande maioria do empresário que já estava ali, que não estava muito bem alicerçado, esse sofreu bastante. Na verdade, assim, foi um golpe duro para Campo Grande, que é uma cidade muito comercial, né? Muito voltada para isso, para o empreendedorismo. Na sua história, até conseguiu ser muito pujante por conta disso. Agora, o empresário ele faz a parte dele. Ele vai, capricha na loja, ele faz um bom produto, ele faz um bom atendimento. No caso da esquina de frango, é um case de sucesso por ter feito tudo isso ao longo de muito tempo e conseguir fazer isso em várias partes da cidade. No entanto, do lado da política, do poder público, a primeira coisa que deve ser cobrada é não atrapalhar. Né? Depois que não atrapalha, pode ajudar no que precisar. Eu usava muito, falei, pessoal, se vocês não atrapalhar o empresário, já tá bom. O empresário se vira. Sai o emprego, a cidade, a economia gira. Dá um jeito. E aí, por exemplo, assim, muitas vezes, com certeza, esse conselho não é muito ouvido. A não ser que você tenha um empresário no meio, na classe política, e você teve essa chance de intermediar muitas discussões, né? E de um período recente, com frutos agora, teve essa história do Reviva. Você sempre foi um contraponto ali, falei, calma, vamos com calma, tem que melhorar essas obras, tem que fazer com que isso seja mais célere, não está cumprindo o cronograma. Você foi até o chato da história ali, porque você sabia o drama de quem estava passando por aquilo ali. E aí, passar terminada a obra, claro que aquele primeiro momento é uma êxtase todo, mas aí a gente já tem aí muita depredação em partes que foram arrumadas, isso vai sair do bolso da gente para arrumar depois, e muita loja fechada também. Foi, no fundo assim, uma boa intenção, mas de certa forma incompleta, faltou um pouquinho mais de ação de governo para a coisa ficar mais caprichada, sei lá, eu digo 360, sabe? Sim. Não adianta só repaginar a calçada e tudo mais, se você sufocar o cara que vende, que tem que atrair as pessoas. A ideia é muito boa, mas se você não executar uma ideia muito boa... Não vai, né? Não adianta. Eu tenho uma ideia muito boa, igual o camarada tem na internet, eu tenho uma ideia muito boa, mas se você não executar ela com perfeição, ela não vai chegar no seu êxito, que é atender a sociedade. Falando nisso, só para ter uma ideia ali, eu vou dar um exemplo e vou chegar no Reviva, que ali nesse ponto. Na época do lockdown, só para fazer um gancho para essa pergunta sua, o pessoal começou o negócio da área de alimentação. Não, vamos fazer drive-thru. Lembra que tinha os drive? Eu falava assim, cheguei lá na época do o pessoal lá, falei assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Drive-thru não é todo restaurante, não é toda empresa que consegue fazer da noite pro dia um drive-thru.
Sim. Você precisa de primeiro que você tem que ter uma logística, uma estrutura física para você absorver isso. Então não adianta você chegar no decreto 5 horas da tarde e falar para o empresário o seguinte, ó, você só pode atender na modalidade drive-thru. Ou seja, ele não vai atender, então fecha. Ou você libera com quantidade de pessoas que possa ter limitada dentro da área dele para ele poder atender, ou você ou fecha de uma vez, porque isso que você está dando, você está falando para ele que pode, mas do mesmo jeito você está tirando. Sim, porque sim. Ele não tem logística o suficiente para poder atender. E isso entra dentro do Reviva. O Reviva, eu fui um defensor do Reviva, da ideia do Reviva, porque o centro nosso estava no limite. Né? Estava no limite. Ruim, ultrapassado, velho, onde você não tinha atrativo algum para o Reviva. Então era necessário uma intervenção do governo, da prefeitura ali naquela região, no quadrilátero ali, para poder, dentro desse quadrilátero, reviver, que era o Reviva, né? Fortalecer o centro. É muito do que eu penso também. Tipo assim, tem um saudosismo idiota de falar assim, não, era tudo maravilhoso, não precisava de nada. Não. Alguma coisa era necessária. Agora, precisava ser bem executado o que foi feito. E aí eu falo, então a necessidade de você pensar algo para fortalecer o centro, porque o que está acontecendo hoje, naturalmente, não só em Campo Grande muito, mas não só. Os bairros, e eu também, a gente tem que olhar para isso, os bairros estão se tornando ali um centro comercial em cada bairro. Então, às vezes, a pessoa não está mais vindo para o centro, ele está consumindo no seu bairro. Isso é bom que você gera a economia do bairro, você fortalece lá. Mas, voltando aqui para o centro, eu era um defensor do Reviva. Porém, quando começou-se as obras, a execução do Reviva, que a gente começou a fazer algumas indagações, alguns questionamentos, e começamos a nos posicionar de uma forma contrária. Porque o cronograma que foi passado para nós, a gente vai começar a realização da obra da 14. Então nós vamos começar na Barão, ou aqui Barão, não, aqui embaixo no córrego na Fernando Corrêa, e a gente vai subindo, quadra a quadra. Tá bom, então esse empresário, ele sabe que ele vai ficar 3 meses, 2 meses, com uma obra na frente do seu estabelecimento. Isso era o combinado. Era o combinado. Depois ele vai para a próxima quadra e ele está livre desse transtorno. Mas o que aconteceu? Começou, não, vamos antecipar a obra. Aí começou aqui no córrego, começou lá na Maracaju. Aí não terminava aqui, não terminava lá, daqui a pouco ele estava no meio, daqui a pouco você tinha as 4 ilhas de obras ali e você não finalizava nenhuma. Então esse empresário que ele tinha uma perspectiva de ficar 2 meses, 3 meses, 6 meses, vamos chutar aqui, 6 meses com uma obra na frente do estabelecimento dele, ele ficou os 2 anos. E aí eu falo para você, como que você fica 2 anos com uma obra na frente do seu estabelecimento? E com a questão do abre e fecha. Né? Não, teve e o muito abre também. daí você veio pandemia, você veio tudo. Então, eu estou dizendo aqui na questão da execução. E trazendo para os dias de hoje, me permite, um dos questionamentos que eu falo hoje, beleza, fizeram a obra da 14, toda uma estrutura bonita e tal, tiraram o fio, dá um visual bonito da 14, as outras ruas em volta ali, só que hoje você está dificultando o acesso ali. Como que você chega na 14? Como que você para um carro na 14? Como que você passa na frente de uma loja na 14? E eu não estou dando a 14 como exemplo, mas nós temos a Rua Barbosa. Você colocou um corredor de ônibus dentro da Rua Barbosa, onde você matou o comércio e a via da Rua Barbosa, você não consegue parar na Rua Barbosa, você não consegue parar no centro da nossa cidade. Então, ou seja, organizaram o centro, tentaram fazer um projeto de embelezar, vou usar o termo assim, para ficar mais bonito o centro, para ver se atrai as pessoas, só que hoje você está dificultando o acesso das pessoas ao centro, porque não adianta nada eu fazer algo bonito se eu não consigo fazer essa pessoa chegar lá. Hoje, para você vir pela Afonso Pena, para você virar, você não consegue virar, você não consegue estacionar um carro perto do centro. Você vai falar para mim, não, mas tem um estacionamento lá na Calógeras com a Dom Aquino, lá embaixo. Beleza, mas você acha que o cara vai estacionar o carro na Calógera, na Dom Aquino, subir 5, 6 quadras para comprar se ele tem um shopping? Sim, ali perto, que vai ter ar-condicionado, com ar-condicionado, estacionamento embaixo, que não sei o quê, onde ele vai pagar o estacionamento igual. Sim. Ele vai para onde que ele vai? Qual que é o público que ele vai? Ele vai para cá. E é isso que eu vejo que o poder público tem que começar a olhar. Começando a colocar algumas coisas no centro,
que tudo aquilo que foi pensado de uma forma de beneficiar, de trazer a população, porque qual que era a ideia? Vamos fazer o Reviva para poder trazer a população para o centro. Só que agora eu estou dificultando o acesso dele. Eu estou colocando linha de ônibus onde o ônibus tem um ponto e ele vai parar longe, então eu não consigo trazer as pessoas que vão estar de ônibus para dentro do centro, eu não consigo trazer as pessoas que estão de carro para dentro do centro, para ele poder parar com o carro. Então, qual que era a utilidade do Reviva? Trazer as pessoas para o comércio, para fortalecer o centro. Parece um programa incompleto, né? Poder gerar pessoas, porque queriam trazer pessoas durante o dia, queriam trazer pessoas à noite, para ter aquela movimentação. Só que se você não dá o acesso para isso, você limita. Agora, a política, ela tem as suas incongruências no seguinte sentido. Na Câmara Municipal de Campo Grande, no começo era 21, né? Depois subiu para 29, com várias representações da sociedade. Né? E nisso o empresário ele acaba ficando com uma bancada limitada, 2, 3, né? E muitas vezes dependendo muito da performance. Ali a gente tinha, acho que era eu, acho que mais uns 2 ali, o João César Mato Grosso, que vinha do segmento também. Otávio Trade às vezes ajudava vocês. O Otávio ajudava também no segmento, mas eu falo que vinha mesmo do comércio, que tinha uma vida... Dois, três que nós tínhamos ali, que dependia. Outros não estou dizendo que o contrário aos demais, pelo amor de Deus. Sim. É que o outro vinha de outras categorias. E não entende tão especificadamente o problema, né? E aí nisso, por exemplo, assim, a gente está tendo aí para Campo Grande situações que vão ficando mais complexas com o andar da carruagem, com a cidade crescendo. Onde eu quero dizer assim, a cidade ela tem repetidamente anunciado uma quantidade de vagas enorme, né? Às vezes numa agência de emprego que é do município anuncia a quantidade de vagas enorme, na do governo anuncia a quantidade menor, né? E aí você tem essa disparidade e o empresário no meio disso tudo anunciando a vaga que às vezes não preenche, para a vaga virar índice de anúncio na mídia e tudo mais, né? Fazer política com esse número e tudo mais. E, ao mesmo tempo, mesmo com todos esses problemas, a política está atrapalhando, a cidade ela tem crescido, ela tem reagido, ela tem passado por essas circunstâncias, o empresário tem feito a parte dele e as regiões têm sido autônomas. Ao mesmo tempo, você tem região que não tem essa força, né? Você tem bolsões de pobreza, de miséria, que além de ser territorial, também tem se espalhado em nômades aí pela cidade. Como lidar com isso, com esse problema que você também alertou, você também sempre teve uma atenção muito clara no âmbito social, de solidariedade com as pessoas, de entender essa galera, de ajudar, né? Mas não adianta só o empresário, o cidadão fazer a parte dele, a igreja fazer a parte dela, como fazem muito bem, se o poder público não vier junto com um projeto, com um programa, né? Porque a coisa não vai resolver sozinha. Né? Nas grandes cidades, pelo menos, o maior Campo Grande não aconteceu sozinho, espontaneamente. Não acontece sozinho. Se você pode pegar, não tem uma cidade do tamanho, um partido do tamanho de Campo Grande que vai resolver isso sozinho. Como você diz, a gente vem do segmento evangélico e através do segmento evangélico a gente faz um trabalho social muito grande, de você atender as pessoas ali e você poder ajudar, ser esse braço. Encaminhar muitas vezes. Tem muitas pessoas que sofrem por falta de conhecimento, de você poder, só de você orientá-lo a chegar numa vaga, ou daí eu vou entrar um pouquinho mais na capacitação, que é a parte do empresário, mas de você poder orientá-los a buscar alguns benefícios, algo que venha ali poder ajudar aquela pessoa, poder ter acesso ao direito que ela tem, que às vezes muitos não sabem que tem aquele direito e buscam. Então você entra na parte dessa parte de assistencialismo. Mas a questão da vaga de emprego, a gente entra bate muito numa área que é a qualificação. E o governo investe pouco nisso. E aí que eu ia falar. Não adianta você chegar lá na agência de emprego, eu tenho 1000 vagas em aberto. Mas qual que é a efetividade daquelas 1000 vagas? Quantas daquelas 1000 vagas são realmente preenchidas de fato, que eu posso pegar aquele garoto, aquela garota, aquele jovem, aquele pai de família, levar para uma agência, para aquela empresa e ele realmente ser efetivado lá dentro? Porque você não tem a qualificação. Até porque o empresário não pode ficar fazendo experiência. Né? Paga o salário de um, de outro, dispensa e troca. Hoje é custoso para o empresário porque o que acontece? Às vezes você treinar uma pessoa é um custo. E você ter essa capacitação desse mão de obra, entender, conversar, é o que eu costumo dizer. Agência de emprego, o que movimenta o emprego em Campo Grande? É o comércio,
nós infelizmente não somos uma cidade industrializada, de ter várias indústrias. Podemos e temos que olhar para isso, trazer a indústria para cá, sim, mas hoje, eu estou falando da realidade hoje. O que emprega hoje? Ou é o setor de serviços e comércio. O poder público está lotado, nós temos que fazer o contrário, nós temos que enxugar a máquina pública. A máquina pública é o contrário, você tem que enxugar ela. Então, o que sobra? O comércio. Tem que chegar para a agência de emprego, quem está na frente da agência de emprego, conversar com o setor empresarial, do comércio, setor varejista, e falar assim, qual é a sua maior dificuldade? Eu preciso de vendedor. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui e vou começar a qualificar pessoas. Inverter, né? É trabalhar a necessidade em vez da oferta. Pega ali, conversa com o setor. Não, estou precisando de 10 vagas de vendedores. Então tá, eu pego qualquer menino, caminho para lá, o cara faz a entrevista, no outro dia ele está de novo na agência de emprego, fazendo esse número novamente. Então, fazer essa qualificação, buscar essa qualificação, que daí você vai chegar com direcionamento para esse setor. Qual que é a necessidade? É vendedor? É na área de TI? É numa outra área? É a parte administrativa? Onde está sendo o gargalo? E é triste que, por exemplo, se você for ver, os números são estatísticas oficiais, do que é anunciado, quando você puxa ali, virou um emblema político a vaga diária, né? Mas aí você tem a quantidade mensal dessas vagas, né? Aí você vê que a quantidade mensal é o triplo da vaga diária, então você vê que não preenche aquilo ali. E quando vai para o índice de efetividade, ninguém divulga. Quer dizer, quantos você conseguiu contratar do que você anunciou? Que envolve a qualificação, que envolve o preenchimento para o empresário. É justamente isso, porque eu tenho uma oferta hoje de 1.000 vagas de emprego. Ok, rapaz, 1.000 vagas de emprego por dia. É coisa pra caramba. Puxa. Não tem como você falar que está faltando emprego. Você está precisando de gente para trabalhar. Você está tendo uma oferta de 1.000 vagas, só que você chega lá, esse empresário está lá oferecendo lá, eu preciso de 300 vagas. Passa uma semana e eu estou precisando de 300 vagas. Passa outra semana eu estou precisando de 300 vagas. Eu estou precisando de mais 300 vagas. Ou seja, por quê? Porque o que está vindo para ele não está servindo, não está qualificado. Ou muitas vezes não está vindo também. Né? Ele anuncia e fica aquele gap porque de comunicação, de tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, não é somente em números, não é somente em... Olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas no resultado. Realmente, fala, meu amigo, do que nós precisamos? Então tá, eu vou pegar essa agência, vou qualificar essas pessoas para mim poder encaminhar para você uma pessoa mais qualificada, já direcionada, que daí vai ter uma efetividade muito maior. Porque se você pegar no número, é isso que você falou. Perde o número de efetivação. Fala assim, não, quantos desses aqui realmente deram... Quantas contratações? A partir da intermediação. Mas eu não consigo porque é um negócio paralelo. Então faz o seguinte, vou inverter. Aquelas empresas que anunciaram vaga com você, quantas foram diminuindo? De pedido. Eu não consigo ter o acesso final, então faz o seguinte... Mas isso não tinha que estar no portal da transparência. Eu chego ali, essa empresa pediu 300, por que amanhã ela continua pedindo 300, depois 300? Sim. Ela tem que baixar para 250, 200... Não, porque Campo Grande já tem 2 pastas disso. Sim. Né? Quer dizer, tudo bem que capital, tem população maior, tem mais empresas. Mas muitas vezes as duas não conseguem fazer o que o mercado faz sozinho. Né? E aí você tem o gasto público nisso aí. Como empresário, o empresário vive tudo enxuto, vive tudo no limite, que tem que pagar imposto, pressionado, com relação ao funcionário, recrutamento constante, porque você tem gente entrando de férias, tem gente saindo. Então, assim, é uma coisa que não para, é outra dinâmica de vida. Quando você vai para a política, você vê o dinheiro correndo pelo ralo, você vê o ritmo das coisas muito diferente. Como foi lidar com tudo isso aí e também não ter tido um infarto do período que você foi vereador? Essa é uma... De lá para cá aumentou muito o número de funcionário público. Se pegar a prefeitura... Foi aumentando ali, foi aumentando o número. De gasto também. Eu sempre falava dentro do meu gabinete. Eu falava lá dentro do gabinete, falava assim, chamava o pessoal, a equipe, falava assim, olha, aqui eu vou tratar aqui como uma empresa. E o que uma empresa precisa? Dar lucro. Qual é o nosso lucro? Atender bem a população. Então, você, meu amigo, que está aqui comigo, colaborador, o camarada que está ali, eu falei, eu preciso foca nisso, que você atenda a população. Se você não me trazer resultado, não tem por que eu ficar com você. Aqui eu preciso. Então, se a gente não mudar, não trazer
essa ideia, essa filosofia para dentro do setor público, entender que o funcionário público, e aqui eu não estou generalizando, pelo amor de Jesus Cristo, entender que, não, eu vou trabalhar, quero arrumar porque muitos têm um pensamento desse aqui, eu vou passar num concurso ou eu vou trabalhar no setor público para mim ficar folgado, para mim não precisar mais trabalhar. Não, é o contrário. Se você vai entrar no setor público, você tem que saber o seguinte, eu estou entrando para servir. Servir a sociedade, né? Então, se você não está ali com esse pensamento, só que infelizmente no subconsciente a gente tem aquele negócio, não, agora eu posso, não estou na iniciativa privada, eu posso ficar mais cegado. E era algo que eu debatia bastante junto ali no nosso gabinete, pegava no pé da turma mesmo, falava assim, não, pessoal, vocês precisam dar resultados, se vocês não trazerem resultado, não adianta, não tem o porquê da gente tá junto. Então eu trazia muito isso e eu falo, às vezes eu fico olhando algumas coisas, né? A gente ali, e eu fico falando, pai, por que não faz isso? Por que não enxuga? Por que não coloca? Por que não organiza? É algo que a gente vinha batendo. Eu tinha uma ideia, só para falar em questão de organização, e eu vinha, na época, nós tínhamos um dilema que eu batia bastante, que era a pediatria na área da saúde, não tem do segmento empresarial, da área de alimentação, mas algo que chegava muito no nosso gabinete era a falta de pediatra. Era a falta de pediatra. E meu menino, quando eu era vereador, eu tive meu filho, e meu filho com 3 meses passou mal. Eu precisei correr para Santa Casa e tal, e na época deu bronquiolite, ele começou a ter um problema de falta de ar, uma coisa assim, eu tive que correr para Santa Casa com ele ali, cheguei na Santa Casa ali com ele, foi tal, encaminhamento, fomos direto para Santa Casa e ali, fui muito bem atendido, não posso jamais reclamar, fui muito bem e tal e tudo, e eu no quarto, foi bem no começo do nosso mandato isso, no quarto, eu sentado ali, a hora que dá aquela acalmada, que tá ali medicada, aquela coisa, eu falei assim, rapaz, que sufoco que eu passei, eu falei, rapaz, eu sou vereador de Campo Grande, estou como vereador de Campo Grande, e passei um sufoco desse, eu falei, imagina um pai e uma mãe que não tem nenhum conhecimento. Eu falei, não. Aí comecei a batalhar em cima dessa área da pediatria. Comecei a andar nas unidades de saúde e a gente apresentou um projeto na época que era uma UPA pediátrica. Como às vezes a Unimed, os hospitais particulares têm, a CACEM tem, a Unimed tem. Chegaram até a pensar isso na Afonso Pena? Isso, na Afonso Pena, naquele hospital. Durou alguns meses. Alguns meses. Mas ali tinha uma questão que o aluguel era... Qual que era o grande BO? Se você perguntar para todo mundo que foi atendido ali na Afonso Pena, o pessoal elogia, o pai e a mãe, todo mundo elogia o atendimento. Mas qual que era o problema lá? O aluguel lá era muito alto. O custo daquela unidade era muito alto. Com esse trânsito que o Campo Grande tem hoje, já não daria certo ali, né? Não, já não daria. Mas eu falo para você, quantos prédios nós temos em Campo Grande? Nós precisamos alugar um prédio com aluguel alto. A gente, na época, eu tinha citado 5 lugares que estavam parados, que poderia aderir a uma UPA, onde o pai poderia sair da onde ele estava e direto para um local onde ele poderia ter ele ia ser atendido por um pediatra, e ele poder ter ali, saber que ali o filho dele estava na mão de um profissional competente para aquilo. E os auxiliares, enfermeiros, todo mundo já acostumado a lidar com criança. Então ficaria um acesso com mais qualidade, direcionado e selecionado para um público, como a rede privada faz. Sim. A rede privada... Espelhada no público que faz o privado. O privado que está dando certo. Mas não conseguimos tirar do papel. Porque baita numa ideia viável, né? Viável. Eu falei assim, não, mas aquela unidade tinha um custo muito alto. Eu falei, não, mas nós temos o prédio público parado, com todo aqui que a gente pode transformar com um investimento. Nós estamos falando na época o orçamento dava 2, 3 milhões, a gente consegue resolver e dar para a sociedade um local ali junto. A gente, na época, começou o hospital municipal, com a discussão também do hospital municipal, que a gente estava trazendo nessa época, que parece-me que vai sair do papel. Depois, Campo Grande, com quase 1 milhão de habitantes, não tem um hospital municipal. Mas isso é uma outra discussão. Agora, nos anos 2000, não sei se você lembra, teve uma capa da Veja que fez a criação ali de uma imagem de um homo
E aí tinha um político de braços abertos na caixinha do Homo, e aí embaixo estava escrito assim, como criar um político. E falava que o Brasil é o país do mundo que mais se gasta com campanhas políticas, né? E com uma taxa de renovação enorme, de criação de político. E era aquela ode ao marqueteiro, né? Que estava em alta, em voga. E depois a gente sabe o que aconteceu naqueles períodos subsequentes, né? As campanhas milionárias, caríssimas, né? Tinha aquelas reuniões que podia servir cerveja, churrasco e tudo mais. Depois cortaram esse barato, mas no Brasil tudo tem um repuxo, né? O repuxo foi esse tal financiamento eleitoral aí, que dá essa condição para que as eleições sejam financiadas em todos os partidos, em todos os âmbitos. Onde que eu quero chegar? Enquanto isso passou, essa boiada passou, a gente ficou nos últimos anos discutindo muito a polarização de Brasília, as forças políticas, qual que é melhor, qual que é pior, como se o Brasil só tivesse dois lados. O Brasil tem várias situações, o Brasil do interior mais ainda, né? E aí, aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, diferente de vários lugares do Brasil, uma política mais prática, mais objetiva, mais pragmática, até, tenho a dizer, um pouco até com uma visão empresarial, deu certo. Que foi o Reinaldo Zambujo, né? Ganhou a eleição ali de surpresa, em 2014, e influenciou muito no que aconteceu nas cidades, em eleição de vereadores, eleição de prefeitos, visão de desenvolvimento. Ele deixou, de certa forma, um case de como fazer política nos dias de hoje, com as regras de hoje, com a lei de responsabilidade fiscal que existe, com o Brasil que existe, as instabilidades, e principalmente fortalecer as regiões pelo municipalismo. Essa receita de bolo está aí, ajudou a ele ganhar a reeleição, ajudou ele a eleger o Riedel, né? E tudo isso funcionou, e Mato Grosso do Sul hoje é uma exceção com relação a outros estados do Brasil que passam por muita dificuldade, né? Lembrando que em 2017 muita gente foi para o buraco, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Não, o pessoal não pagava folha. Não pagava folha. Aqui deu certo. Fornecedores, sim, mas não sabia nem quando que ia receber fornecedor, tal, tudo fornecedor que vem. E aqui deu certo, funcionou. Se um ou outro goste ou não dele, bom, é do jogo, faz parte, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Mas assim, existe algo estabelecido, e um currículo muito bem testado e aprovado do que ele fez. Você fez parte dessa revolução, sim, pelo PSDB, desse discurso, dessa forma de fazer política, essa forma de ver Campo Grande, de ver o Estado, de planejar o Estado. E isso tem dado certo, mas assim, sempre tem que rivalizar com a velha política, sempre tem que rivalizar com a promessa doida, sempre tem que rivalizar com a raiva do eleitorado, que às vezes tende a uma renovação assim, de cavalo de pau, como foi em 2012. Só tem que renovar. Renovar por renovar não é o caminho. Não é o caminho, né? É difícil falar sério, falar sobre responsabilidade, falar de futuro, de planejamento na política, nesse mundo do WhatsApp hoje, da rede social. Vou tentar responder. Eu acho que a questão de Brasília foi muito importante, tá? As pessoas ficarem olhando Brasília. Ajudou a politizar mais, né? Exatamente, porque antigamente o assunto política não chegava na roda. Hoje você está num lugar, em casa, num churrasco de família, no aniversário, o assunto política chega. E isso trouxe para nós uma maturidade política da gente começar a pensar um pouquinho mais política, para a gente sair da velha política, onde chegavam os caciques com um rio de dinheiro, fazia ali, resolvia para você continuar dentro do coronelismo de você manter-se ali no poder a qualquer custo, tá? Então, essa é uma parte boa que trouxe o assunto política para você ser debatido e você poder ter uma consciência política muito maior. Então, eu vejo muito importante desse lado. Na questão do Reinaldo, é tudo isso que você falou, porque ele veio mostrando, e consequentemente o Riedel, mostrando que gestão bem feita dá certo e dá resultado. E as pessoas voltaram... E não é um espetáculo. Não é. Não, pode ver que o Reinaldo, ele não é o cara mais popular. Sim. Ele não ganhou o governador porque ele era o popular da turma. Não, ele ganhou o governador e foi eleito porque ele falou assim, olha, se eu assumir como governo, eu vou fazer uma gestão assim, 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 assim. Cumpriu o primeiro mandato. Chegou na reeleição e falou, olha, eu vou continuar, não vim aqui para ser, não sou popular, mas eu tenho um plano, eu tenho um projeto.
E a gente precisa aqui fazer isso que vai dar certo. E o nosso estado deu certo. Tanto que a eleição do Riedel, também muito no começo da eleição, o pessoal falava que quem era o Riedel? Estava lá atrás, né? Lá Acho atrás, que é o último colocado, talvez. O pessoal falava, às vezes nem sabiam falar o nome dele, não conhecia quem ele era, não tinha, se ele passasse na rua, ninguém ali. Mas ele veio na mesma linha, falou assim, ó, eu tenho um plano para o nosso estado. É gestão, não estou aqui simplesmente para ser popular, só para ganhar a eleição e depois acabar com tudo. Não, a gente tem uma estratégia. E mostrou que realmente esse é o caminho. O executivo, é diferente do legislativo, e isso que a população tem que entender. O legislativo está ali para fiscalizar, fazer leis, ouvir as demandas, levar, debater ideias, mas o executivo ele tem que pensar, olhar tudo de um todo, pensar, olhar o todo e falar assim, não, eu preciso, para mim chegar nesse objetivo, para que eu preciso organizar, ter uma estratégia, um direcionamento com qualidade, com pessoal humano, com realmente responsável, ali te dando informações reais do que está acontecendo, para você tomar uma decisão correta. E isso que aconteceu no governo do Reinaldo, excelentemente, tanto que Mato Grosso do Sul, nosso estado, nunca foi, você for olhar para depois do governo Reinaldo, nosso estado não era manchete nacional. Não era assim, se você pegasse os números do Mato Grosso do Sul, ficava ali no meio da tabela, era vamos dizer, fazer um trocadilho de futebol. Nosso time era do meio da tabela, brigando ali embaixo e tal. Não, nesse período que passou dificuldade, nós mantemos folha, tudo em dia, tudo bonitinho, subimos. Hoje você pode pegar o Mato Grosso do Sul, em todos os números ele vai estar entre os 3 melhores. Perde sempre para Santa Catarina, né? Pega ali algum que é a rivalidade boa, né? Tá pegando... Só que você sair no nosso estado, no nosso Brasil inteiro, você está brigando. Então, olha os estados que nós temos, Santa Catarina, super industrializados. Se você pegar o Paraná, olha o tanto de indústria que movimenta o Paraná. Se você pegar São Paulo, olha o tamanho de Minas Gerais. Não, se equiparar a situações assim você começava a brigar e falar assim, não, aqui eu mantenho minha conta em dia, aqui eu pago todo mundo em dia, aqui o fornecedor é em dia, aqui o estado está crescendo, aqui está tendo investimento. Você chega no interior do estado, você começa a andar no interior do estado, você vê obra do governo do estado estando lá, cumprindo, pagando. Campo Grande, na época que a gente foi vereador, nós pegamos a cidade, estava ali, estava um desastre Campo Grande. O governo do estado ajudou e ajudou muito e continua ajudando Campo Grande e ajudando muito Campo Grande, o governo do estado. E aí eu costumo até brincar um pouco com o governo do estado, ele não é vaidoso de ficar colocando nas obras, aqui é o governo do estado, aqui é o governo do estado. Não, ele ajuda. Pronto, prefeito, vai bem. Vai tanto lá. Aqui quanto no interior, né? Inteiro. Então eu falo assim, é um case de sucesso, vale lembrar. E aí nós estamos vindo para a eleição agora para prefeito. Vale lembrar que esse case sucesso deu certo já 3 vezes. 3 vezes. Então, as pessoas que estão aí querendo colocar o seu nome à disposição, vale lembrar e olhar para isso. E por quê? Por que eu falo? Porque a população já está começando a pensar nisso. Olhar o executivo de outra forma, não só se o camarada é queridinho, simpático, ou sorridente, ou bonito, qualquer outro termo. Saber o que vai fazer, né? Não, o que ele vai fazer? O que ele vai estar propondo para Campo Grande? Vai resolver o centro? Vai melhorar? Vai pensar Campo Grande para daqui 10 anos? Campo Grande, nós era conhecido o quê? A cidade que não tinha favela. Verdade. As cidades de ruas largas, do trânsito fácil, de qualidade de vida. De qualidade de vida. Nós estamos perdendo nossas principais características de Campo Grande. Nós estamos com um trânsito que está ficando difícil de você andar, de ser complicado você andar no centro, como a gente já debateu aqui. Você já falou da questão das favelas, que estão começando a surgir em vários cantos na cidade. 150, né? Total. As favelas pegando fogo, pegando fogo, pegando ali, você vê ali, e até agora aí acabou a mídia, mas você não vê que resultado de você poder fazer uma política pública realmente de resultado, falar assim, não, eu vou dar condições, vou tirar essas pessoas, vou acabar com isso. Você vê paliativo, pegou fogo, em 50, faltamos 50 famílias, vamos arrumar essas 50 famílias aqui para poder socorrer essas 50 famílias, mas você não atacou o problema. Sim. Você não atacou o problema, e os outros que estão lá,
E você tá, mas daí tá, eu tirei as 50 famílias, vai vir outras 50 famílias para cá, você não resolveu esse problema. Vamos dizer que está no cadastro também não é solução, né? Cadastro é cadastro, é uma coisa fria, né? Agora, assim, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, ele tem lampejos de transformação. Vou dar só um exemplo, em 92, a eleição aqui em Campo Grande, ela foi muito tensa, né? Puxada no primeiro, segundo turno. 96 também, aí vem 98, veio uma mudança grande lá para governador. Isso aconteceu depois de novo em 2012, né? Que foi aquela mudança ali que até o Reinaldo vai na sua primeira candidatura para executivo em Campo Grande. Ele já tinha sido prefeito em Maracaju, quase ali, foi uma diferença de 3 mil votos, se não me engano, para o Giroto. Se tem mais uma semana de eleição, ele ia. Sim. E aí, onde que eu quero dizer? O caos, um momento delicado, muito difícil, faz as pessoas refletirem, infelizmente, na dor. Tem aquela coisa da Bíblia, né? No amor ou na dor. A gente está na dor. Né? É inevitável admitir isso para quem é campograndense, para quem vive aqui, gosta da cidade. A gente está num momento de dúvida sobre o futuro, de dor. Esse momento de dúvida e de dor faz olhar para trás e ver que está tudo muito repetido nesse século. Né? Seja pelo que tentou se fazer diferente, as experiências, ou pelo que vinha sendo uma tendência anterior. Quem não teve ainda uma chance, no caso da capital, é o PT, né, que tem hoje a presidência da República, que talvez vai vir aí com um programa de governo mais ousado, diferente, né, mas não vem administrando muitas capitais, não tem tido essa experiência prática para mostrar, ó, aquilo ali fui eu, né, tudo mais. E você tem o PSDB, que em 2020 não concorreu à Prefeitura de Campo Grande. Podia ter concorrido. Em 2016 chegou no segundo turno, e foi um segundo turno muito diferente ali. Foi o primeiro e segundo turno com a eleição rápida demais, né? De 20 dias, né? Atrasou ali a eleição e tal. Sim, né? Influenciou bastante, né? Sim. Assim. Você acha que se eu não me engano, no segundo turno também a eleição foi no domingo, que antecedeu um feriadão. Sim. E aí todo abstenção recorde, né? Abstenção recorde, o pessoal aproveitou e aí foi, né? Fez aquela escolha, né? Tal, tudo. Quem venceu ficou, até deixou o governo, a prefeitura, né? E depois a gente teve aí mais um solavanco de trocas, né? Um ano difícil, depois a troca, depois vai tentando ajeitar as coisas, né? Tal. Boa intenção todo mundo tem, a questão é como vai ser feito para a coisa acontecer. O PSDB tem a cartilha na mão, tem aí a expertise, né? Como fala muito no ramo empresarial, e tem pessoas para isso, né? Você acha que talvez o tempo, a história, talvez está premiando com uma conjuntura perfeita para talvez o maior strike político de uma força política na história do Mato Grosso do Sul? Porque ó, acabou de vencer corrido e foi o primeiro governador a fazer um sucessor, né, Reinaldo? E se conseguir a prefeitura de Campo Grande, também seria algo assim que todo mundo fala, não dá, os caras ganham tudo. Eu não lembro. Mas pelo momento eu não também... lembro quando que não teve o André, ia falar quanto tempo faz que o André fez o Nelsinho. Fez o Nelsinho, ficou o André, o MDB, né? Ficou e que ele é governador e o mesmo partido. Foi um momento ali que também você teve uma hegemonia muito grande. Mas assim, o André, ele tinha acabado de se tornar governador. Né? O Reinaldo é uma saída. Né, falando, A história vai depois mostrar que foi muito maior. Mas assim, é um momento que as pessoas vão querer mudança. 2024 vão querer mudança, não mudança de nomes, mas mudança da rota, do plano, né? Eu acho que assim, questão ali, eu acho que Campo Grande tem... Por exemplo, tem transporte coletivo para discutir, tem questão da justiça social, das pessoas de rua, você tem questão dos postos de saúde, que voltou a ser problema aí, a prefeitura atual fala num hospital municipal, mas aí também, a intenção é boa, tem que ver como vai ser esse troço, onde vai funcionar bem. Quanto que vai ser, quanto que vai custar, de que forma a execução, né? Aí aquele negócio que nós começamos no começo do nosso bate-papo. A ideia é excelente. Mas a execução vai precisar de expertise. Muito bem feito. E um problema que eu tenho visto em Campo Grande como cidadão, que me preocupa bastante, porque a gente já viu isso em outras grandes cidades, é a zeladoria urbana. Campo Grande parece que não tem um departamento ou uma prioridade nisso. E é uma série de espaços públicos tão abandonados, aí, judiados, aí se junta um problema com o outro, aí fica complicado aquilo ali. São Paulo teve um problema grande com isso, né, no início desse século, e depois teve muita dificuldade para superar essas questões, né, porque
A partir do momento que a parte pública, o espaço não é de ninguém e ninguém cuida, aquilo vai degradando, depredando e fica mais caro para arrumar depois. Sim. Campo Grande tem áreas aí que fica complicado, a cidade é espalhada, né, tal, e você não vê muita presença do poder público na manutenção. Né? Só um exemplo muito claro para você de um lugar que poderia ser muito bonito, onde fizeram ali no final fugiu o nome agora, veio não, o nome fugiu. Onde colocaram a Maria Fumaça. Sim, tá tudo detonado ali. Você olha em volta, um lugar que poderia ser um ponto turístico Sim. de Campo Grande. Dá medo ali, né? Agora vai ali 6 horas da tarde. Sim. Vai, dependendo do horário que você vai ali, você tem que ficar assim, ó. Ó, você vai a tirar orla, uma né? foto, você tira uma foto, guarda seu celular. Sim, a orla ali, outras áreas de Campo Grande, você vê praças aí, estão detonadas, Então, né? você precisa ter um olhar. Eu vejo o seguinte, o que acontece? Tinha o Propan, você lembra que tinha o Propan? Sim. Para a empresa cuidar da praça. Que Parece que você até isso foi meio abandonado. Eles pararam com isso, bastante com isso, onde você poderia adotar o espaço público. Mas tem só canteiro, o pessoal só abraça canteiro. Abraça canteiro. Canteiro fininho. Era o espaço, você adota o espaço público e na contrapartida você poderia divulgar sua marca ali para o empresário fazer ali. É mais uma forma de um social do empresário, daquela empresa, de colocar de que mais a divulgação da área, né? E incentivar isso, que a gente pode ser ali, a pessoa começar a cuidar, ter uma zelar ali, fica muito junto com a Secretaria de Obras. E a Secretaria de Obras tem um leque muito grande, você precisa ter um setor voltado um pouco mais, olhando para isso, para você poder cuidar e zelar. E boa parte das reclamações que chegam para o vereador é disso, né? Sim. Iluminação. Iluminação, é o buraco, né? Uhum. Que não resolve nunca também. Que é o campeão de campeão. Depois vem a iluminação e essa parte do espaço público, né? A manutenção, tanto a manutenção, a recuperação, porque tem um playground, um parquinho, um balanço, mas quebraram, destruíram, aí você poder fazer a manutenção para que aquilo realmente fique de qualidade. Voltando para a eleição, o case de sucesso está aí. A população, eu vejo o seguinte, que a população, ela vai olhar muito, não só o partido, se o camarada é do PSDB, claro que isso vai ajudar, você vai falar assim, olha, eu tenho um exemplo aqui. É uma grife, né? Eu tenho um exemplo aqui, olha, eu venho nessa mesma linha. Mas o que ele vai apresentar? Como vai apresentar? Olha, eu falo o seguinte, as pessoas estão esperando um candidato que traga um plano. Um plano, olha, como que eu vou pensar Campo Grande? Pensando em Campo Grande, vamos pensar Campo Grande, eu quero olhar lá, o pessoal fala andando por Campo Grande, tem um monte dele. Pessoal, como você imagina Campo Grande daqui a 10 anos? Mas, em 2016, o PSDB perdeu a eleição para uma candidatura que prometeu ar-condicionado no ônibus. Sim. Prometeu asfaltar o Noroeste. Nada. Prometeu resolver a questão do Rio do Centro sem impacto, coisa que também não aconteceu. Prometeu nunca mais ter problema no posto de saúde. Entrou com o quê? Aí veio com porque o que eu falo? Não é você falar, vou pôr ar-condicionado. Você acha que dessa vez agora vai mostrar muito assim a capacidade de acontecer? Exatamente. Não a conversa. Só assim, não, vou pôr ar-condicionado no ônibus. Como? Vai aumentar o preço? Vai ser ônibus novos? Como que vai fazer isso daqui? Porque você já está pagando um subsídio enorme para as empresas, para o consórcio manter o preço da tarifa que está aqui. Será que a população quer pagar R$7? Ela quer andar no calor? O que ela quer fazer? Então você mostrar o como fazer. Sim. Acho que é isso que tem que começar a pessoa que quer vir para Campo Grande começar a falar o como fazer. Não só, eu vou fazer, porque é a coisa mais simples do mundo falar assim, eu vou asfaltar. Chegar no Noroeste, chegar no lugar, eu vou que nem diz desculpa o termo, o pessoal brincar, mas não, pode ficar tranquilo que eu vou trazer uma creche para cá, vou trazer uma escola para cá, vou asfaltar ali, vou fazer isso. Isso é fácil fazer, principalmente no período eleitoral. E, infelizmente, muitas pessoas gostam de ouvir isso. E às vezes vem um candidato falando assim, isso eu não consigo asfaltar esse bairro porque preciso de recurso, eu tenho que fazer, tem a drenagem, tem isso, tenho essa dificuldade, eu preciso buscar em Brasília recurso e dentro do que a gente tem previsto aqui, eu não vou conseguir dar essa convicção. Daí vem um candidato, às vezes, fala assim, não, eu asfalto, mas não pergunta como. Sim. E eu acho que a população cada vez mais está mostrando tem que desconfiar como fazer, um pouquinho, né? de que maneira fazer. E eu falo mesmo.
quando as pessoas me indagam, alguns questionamentos, que ideia, que nem quando eu falei aqui rapidamente da questão da saúde, a primeira coisa que eu fui buscar quando eu fui apresentar a ideia era quanto que ia custar. Sim. Do hospital, né, no caso? Do hospital, da unidade de saúde da pediatria. Eu fui buscar quantos pediatras nós tínhamos na área de saúde, quantos pediatras nós tínhamos conveniado dentro do sistema de saúde, qual que era o custo de uma reforma, de uma implantação, fui levantando esses números. Porque antes de eu falar assim, defender uma ideia, eu queria saber se realmente tinha condições daquilo sair do papel. É uma ideia boa, pode até ser incorporada, agora é um plano de governo, né? Eu falo que... Está tudo sendo levantado agora. Eu acho que aí fica uma dica, eu falo, ó, essa é uma unidade de saúde, você direcionar o atendimento. Ah, mas vai ficar longe. Hoje um pai fica andando de unidade para outra unidade sem saber onde que o pediatra... E às vezes é atendido não por um pediatra, com outro plantonista que está lá, que tem que fazer a função de pediatria, porque não tem um pediatra especializado naquela unidade de saúde e ele se torna, entre aspas, obrigado, vou dizer assim, de atender aquela por causa da demanda é muito alta. E se você tem um lugar qualificado, porque não é só um médico, porque eu costumo dizer o seguinte, você começa a selecionar enfermeira, pessoal administrativo. Você cria um centro de excelência, né? Porque uma coisa você vai começando a ter jeito para lidar com as coisas. É isso daí, é igual o trânsito. Nossa, Afonso Pena, travando tudo. Se você não organizar esses corredores de ônibus, ou fluxo de ônibus, reorganizar e ali em Campo Grande, você vai travar daqui a pouco o trânsito em Campo Grande. Você tem que pegar a 15, você chegar ali, você abre umas avenidas, começar a pensar novamente ali de umas avenidas. Uma vez eu estava questionando, eu estava falando ali, começa a inverter, põe os ônibus ali na 15, paralela, vai dar um pouquinho de transtorno, mas eu vou dar um exemplo para você. A 15, ela é contrária da Afonso Pena, faz a mesma coisa. O ônibus veio de vir pela Afonso Pena, hoje vem um ônibus na Afonso Pena, ele vai disputando com o carro até o shopping, correto? Sim. Pega esse ônibus, coloca essa via na 15, subindo, faz o sentido ao contrário. A 15 sai lá no shopping, igualzinho. Você pega um ônibus que vai descendo do shopping pela Afonso Pena, brigando pela Afonso Pena com o carro todinho, põe ele na Barão, ao contrário. Você entra ali depois do shopping do viaduto desse andar, começa a Barão, ela vai atravessar a Barão até aqui embaixo. Você consegue tirar um fluxo e deixa uma via para carro. Mesma coisa a Bahia. Você colocou a Bahia, daqui a pouco você vai ver outra coisa a Bahia. Vai travar também, né? Vai travar também, porque é a única avenida que você tem subindo para o bairro da Coronel Turino, para toda aquela região da Mata do Jacinto. A política fez essa besteira desse corredor de ônibus mal feito e tudo mais. Dá para reverter isso ainda ou não? Eu acho que ainda dá. Não, os corredores não, porque é o seguinte, para você poder... Mas esse ponto de ônibus estranho, que custa R$200 mil, que fica no meio da pista, isso dá para mudar ainda? Não, o dinheiro vem para isso e tem que construir essa obra. O que acontece? Eu vou dar um exemplo, tá, do corredor. Para você levantou o dinheiro da 14, foi uma contrapartida de você fazer os corredores de ônibus. Então você pegou um dinheiro. Ah, entendi. Então você tem que executar, porque senão dentro do processo você não tem pega mais nada. Você precisa. Mas onde eu vou pôr esse ponto de ônibus? Tá no meio da esquina, é igual da Brilhante. Eu costumo dizer, vou dar execução pensando aqui, Brilhante. Você vai aqui, pertinho, você vai falar para mim. Quantas batidas dá? Porque o que acontece? Eles colocaram esses pontos de ônibus, foi um questionamento meu muito grande na época. Colocaram na esquina. Tá saindo o ônibus aqui, o camarada tá vindo para a principal, ele quer virar. Pum, batida. Por que já que vai pôr um ponto de ônibus? Por que não colocou esse ponto de ônibus no começo da quadra? Sai o ônibus, os dois vão se acertar lá na frente, um vai dar seta, vai dar lugar pra... Agora, saiam daqui, vira para cá, bate. Então, eu falo, a forma de executar, você colocar os corredores de ônibus, como foi pensado hoje, e tem que finalizar esses corredores de ônibus por causa dessa questão de contrato, que já pegaram esse recurso para isso. Então, você tem que entregar contratual. Você está fazendo um corredor de ônibus e deixando uma avenida com os carros. Você está fazendo isso aqui, ó, achatando todo mundo e passam por aí. Vê o que vocês se viram. Você não está pensando, falando assim, eu vou pôr um corredor de ônibus aqui, mas eu vou estruturar uma outra avenida para esse carro passar aqui. Eu vou dividir esse fluxo. Eu vou ter duas avenidas subindo. Falando da Bahia. A Bahia, para você ter acesso hoje, você vir pelo centro, você ter acesso a toda aquela parte aquela região da cidade, Coronel Antonino, Nova Bahia, se você ver Nova Lima, tudo subindo lá para cima, você vai subir pela Bahia.
Como que você vai travar a Bahia agora? Daqui a pouco, outro gargalo que eu estou falando, não começou. Daqui a pouco você vai ver. Bahia travado, começou a pôr em prática a Rui Barbosa. Está todo mundo reclamando da Rui Barbosa. Daqui a pouco, a próxima é a Bahia que eles vão querer pôr em prática. Você vai ver a próxima recuperação que vai ser a Bahia. Agora, você pega o caso da esquina do Frango. Vou dar um exemplo. Para se montar um ponto de venda, né, um PV, é feito um estudo de mercado, analisa a região, analisa o potencial da região, acesso, um monte de coisa. E aí, hoje você tem Esquina do Frango, muito bem sucedida, espalhada em várias áreas de Campo Grande. Você falou da Bahia, tem uma ali perto da Bahia. A Brilhante também tem aqui e tal. Então, ou seja, é pensado o Campo Grande com um olhar de desenvolvimento. O empresário não é besta, né? Ele tem que ser assim para sobreviver. No caso, a política, ela ainda olha Campo Grande muito centralizada na Afonso Pena, no Paço Municipal. Seria o caminho da gente começar a pensar subprefeitura, outros caminhos, ou os próprios vereadores sendo ouvidos, já é esse caminho para a descentralização, porque você tem vereador que mora em tudo quanto é região de Campo Grande, né? A questão é que muitas vezes a demanda dele chega lá e não é atendida, né? Você chega lá, você precisa ter eu acho que antes ainda de você ter uma subprefeitura, nós poderíamos falar uma subprefeitura, tipo na região mais distante, estou falando na região aqui de cima, poderia ser ali do lado da, tipo na Nova Lima, Moreninhas, mais no final. Só que daí você vai fazer uma estrutura muito grande para aquilo funcionar. Então é mais uma estrutura pública podendo ali que você poderia pegar esse recurso e ser aplicado. Então por isso que ainda eu não defendo não está tão grande assim a cidade. Essa subprefeitura. Sabe, é muito administrativa, é muito uma parte ali para poder funcionar. Que se tivesse ouvir mais os vereadores, porque o vereador está lá no bairro, ele está andando, tomando café com um, você chega lá, o cara já chega do lado, meu amigo, tá vendo esse quebra-mola aqui, tá vendo esse sinaleiro aqui, tá vendo esse cruzamento aqui, isso aqui não dá, que nem eu tô ali, às vezes, apesar de não estar vereador, às vezes eu tô ali na Brilhante, tô ali com o pai ali, cortando frango, atendendo o cara, Júnior, pelo amor de Deus, esse ponto de ônibus aí, você não tem ele ser vereador para sempre. Isso aqui. Domingo eu tava lá no Colúmbia, aí não tinha lá no Colúmbia, lá numa região que precisa também asfalto, estava naquele ali, e eu cheguei lá no Colúmbia conversando com o pessoal, Júnior, pelo amor de Deus, olha essa rua, nós precisamos de cascalhamento, que não tem como, não tem naquele jeito, naquele ali. Então as pessoas o vereador recebe essa demanda diariamente. Então, se tivesse um canal, assim, fosse mais ouvido, eu acho que já resolveria. E dar um planejamento, dar uma execução. Eu falo assim que a gente precisa pensar um pouquinho mais. Até porque um orçamento de 6,3 bilhões é muita coisa, né? Para não dar conta é duro, hein? Não, por isso que eu estou te falando, você tem que pensar mais. Tem que sentar, olhar um todo, chamar seu time, chama ali, chama todo o seu secretariado, começa a pensar qual que é a prioridade, chama o vereador, fala assim, eu quero você de qual região? Você é lá da região da Mata. Então Me ajuda, né? Então congruência. Vai lá na Mata e começa, vou junto com você tal dia, eu quero ver qual que é a maior necessidade daquela região. Vamos trazer para cá, vamos começar a discutir, vamos começar a pensar, vamos começar a alinhar. Não dá para a gente poder isso aqui porque eu preciso de recursos. Ali. É igual eu costumo dizer, igual asfalto. Às vezes o pessoal vão deixando um pedacinho, Campo Grande, eu acho que é uma das principais capitais que tem o maior buracos para finalizar asfalto. Você vai dentro do Aero-Rancho, você vai ali no Guanandi 2, você vai ali em algumas outras perto do Tijuca, você vai olhando outras regiões, que falta 4, 5 ruas para o cara matar o serviço de ser todo aquele bairro asfaltado. Faltou 4 ruas, faltou 5 quadras, 6 quadras, 10 quadras, um trecho, uma ponta que falta ali para você poder liquidar um problema de vez da população, mas você deixa aquele pedacinho. Vai virar sempre promessa. E aquele pedacinho que vai ficar lá na próxima... Resolve. Na próxima a gente asfalta. É hora de acabar com isso um pouquinho. Então por isso que eu quero dizer, quando eu falo, e aí eu falo, espero, e sempre quando eu posso conversar, eu converso com algumas pessoas que estão colocando seu nome para vir para prefeito, eu falei, meu amigo, pensa e começa a falar como, que as pessoas vão começar a dar muito ouvido, que foi a receita que o Rídio falava.
Você perguntava alguma coisa para ele e falava, isso dá, isso não dá. Ah, mas como você vai fazer? Eu vou fazer isso porque eu vou fazer aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, vou fazer isso, vou fazer isso. Ele te explicava o caminho, te comprovava. E o que era novidade, ele falava que ia estudar, né? Não, isso aí eu vou estudar, vou ver certinho. Não, isso não dá, isso é um pouco mais difícil porque tem esse empecilho, tem que resolver essa situação, não depende daqui, tem que vir de Brasília, isso depende disso. Então ele te mostra que realmente o caminho. E eu acho que é isso que a gente precisa. Campo Grande, meu amigo, nossa capital é linda. Você chama um amigo de fora, você começa a andar por Campo Grande, você anda na Afonso Pena, você anda no centro, você anda por ali. Nossa cidade é uma cidade plana, bonita, arborizada, gostosa de viver. Só que a gente não pode deixar, como eu falei, nós perder as nossas essências de nossa cidade por falta. Ah, tá bom, vai levando, mas esse tá bom, vai levando, daqui a pouco vai se acabando. E quando acabar, para você recuperar tudo isso, aí é mais difícil. É mais difícil, envolve muito mais recurso, mais dinheiro, mais empenho. E aí você começa a olhar, eu costumo dizer, você pegar uma cidade que tem um trânsito ruim, que tem uma violência ruim, algo que, graças a Deus, a gente tem que cuidar, que Campo Grande é algo que ainda nós temos isso, que graças a Deus a parte de segurança ainda é muito boa na nossa cidade, se a gente for comparar com outras capitais, mas está começando a ter alguns pontinhos ali, de perder o controle, né? Algumas regiões da cidade que já está começando a ficar complicado. Ainda dá. Se você não começar a cuidar dessa parte da segurança, daqui a pouco você perde a mão, já é. Agora, essa última instância de se evitar o problema mais grave, muitas vezes é feita pelas igrejas. Certo segmento cristão, você sabe o quanto que a igreja ela atua onde todo mundo desistiu já, né? Daquele cara que não tem recuperação, daquela área que o poder público não olha, não atende, ou muitas vezes daquela família que está abandonada, é a própria igreja que ela dá conta de acolher, de ajudar, de fazer tudo isso. No entanto, a gente ainda vê no Brasil, ainda vê também aqui em Campo Grande, em muitas cidades, a igreja caminhando sozinha com essa missão, com esse trabalho. E o poder público, do outro lado, caminhando também muito sozinho. E já mostrando que não dá conta de determinadas tarefas. Sim. Tem como estreitar mais esse caminho, né? Visto que, como a gente falou agora há pouco, o orçamento é gigantesco, né? A forma de se fazer é uma só. Só que não adianta você ficar um sendo concorrente do outro em situações que envolvem muitas vezes a dor e o drama de alguém, né? Rapaz, se você for olhar o assistencialismo que as igrejas fazem na nossa cidade, em qualquer lugar, é imenso, é incomparável. Se você, é igual lá no começo, falasse, quando fechou as igrejas, eu falei, vocês não fechem as igrejas. Se você fechar a igreja, você não sabe, o poder público não dá conta da demanda... De suprir, né? De suprir essa demanda, tá? É enorme. E aí eu estou falando de, pode estar falando de alimento, você poder socorrer do alimento. Nós estamos falando também de aconselhamento ali pastoral, que eu costumo dizer no termo pastoral, que é familiar, de você cuidar daquela família, entre agressões, você começa a cuidar, trabalhar aquela família, reestruturar essa família, então você entra disso que você dentro da sociedade não tem. Então você começa vários leques, dentro de você entra dentro de uma comunidade, às vezes que não tem nada de serviço público, totalmente abandonado. Não tem lazer, não tem nada, não tem nada, mas você vê uma igreja lá, e aquilo ele começa a fazer ali um trabalho social, levando, e serviço de qualificação. Quantos cursos de qualificação as igrejas oferecem nos finais de semana, dentro das suas estruturas, oferecendo a estrutura para poder qualificar, empreendedorismo, mulheres, e aí é um leque muito grande. O que a gente precisa é voltar da mesma forma, ouvir. Chega o poder público e fala, como que eu posso ser? Como que eu posso ser um braço, um apoiador, ajudar? Ah, não, mas eu preciso, se você conseguir receber, muitas das vezes, qual que é a maior dificuldade? É o encaminhamento. Às vezes uma pessoa que está fazendo um trabalho voluntário, e a gente fazia muito isso, voluntário lá na ponta, ele às vezes tinha uma pessoa que
ou com um dependente químico, ou com uma outra demanda que precisava de algum encaminhamento dentro do poder público. E ele não tinha esse elo. Ele ficava se debatendo lá. E às vezes a gente chegava com o nosso gabinete, falava assim, chegava lá e falava, não, isso aqui a gente começa aqui, vamos fazer esse encaminhamento para cá, vamos levar no CRAS, vamos levar nessa unidade de saúde, vamos vir para cá, isso aqui a gente consegue aqui, poder dar um fôlego para poder, porque se ele passa aquela ali, se ele encaminha aquela família, ele consegue atender outra família. Muito problema de saúde também, né? Não, que chega também nas igrejas e ali vira um cadastro enorme de operação que precisa ser feita. Não, e tem muito. É uma demanda, eu falo que é praticamente paralela ao poder público. Se a política estiver atenta a isso, o poder público também, fica fácil resolver, né? Pelo menos é um caminho, né? Você já sabe como que vai ser, porque o que acontece? Você vai sabendo como que está aquela demanda, você escutando a ponta, olha, isso está acontecendo aqui, isso vai chegar até mim, então você tem tempo e você consegue fazer políticas públicas de prevenção, de chegar antes do pipoco. Desculpa o termo. Mas é verdade. Até do custo ficar maior também, né? O custo é maior. É igual você chegar a exame, se a gente for falar dentro da saúde, eu batia tanto, falei, rapaz, você vai marcar um exame, uma ultrassom, uma endoscopia, 6 meses, 1 ano. Se o cara tem uma gastrite lá, quando ele for ver, se era uma ulcerazinha que ele precisava de um remedinho para coisar, quando já virou uma gastrite, já virou algo pior, já vai ter uma demanda muito maior dentro da área da saúde, porque o camarada demorou 1 ano para poder fazer um exame. Aí depois do exame ficou pronto, ele demora mais 6 meses para ele voltar para o especialista para poder pegar aquele exame que ele fez. Então depois de 1 ano e meio, se você estava ruim, 1 ano e meio, como que está seu problema aqui? Cara, é muito maior. Agora, no mundo empresarial, se adotar essa postura, fecha. Fecha. Não dá conta. Não passa de um ano pro outro. Você não fica... Meu amigo, se o camarada chegar com uma demanda para mim hoje, que eu estava falando hoje, eu estava atendendo, tem 2 meninas lá, estavam resolvendo o negócio do cartão, né? Maquininha de cartão empresarial, vai falar assim, é um dos vilões, que é a taxa da comissão, né? Se você não sabe, quem não sabe que está nos ouvindo, toda vez que você passa o cartão no estabelecimento, uma parte fica para o banco, que ele vai pegando ali, tem uma taxa. Então, quando você consegue reduzir isso, você está tendo uma margem muito melhor, então você é buscando ali alguma coisa. Eu estava discutindo, hoje a menina me mostrou uma proposta, eu no WhatsApp já mandei para o outro, que era o meu gerente. Aí eu falei, a sua está mais cara. Hoje mesmo já resolvi com a menina, falei, a sua está mais cara, eu não vou fechar com você. Mas a minha, eu falei, não, o que você está me oferecendo, ele já me oferece. Ou você me traz algo melhor, ou senão não me serve. Ou seja, em um dia eu já resolvi. Se eu for falar com ela semana que vem, para ela ver com o outro, para ir com o outro, para continuar naquele gasto maior? Já foi. Aí não dá. Já foi. Aí, então, por isso que eu estou falando. E se fosse o contrário, eu já ia falar para ela, então tá, a partir de amanhã eu já estou com você. Já muda ali, porque eu quero diminuir o custo. Tem que ser rápido. Se você não tem isso daí, são dias que você vai perdendo, e no empresarial você tem que fazer isso de uma vez. Agora, assim, quando você não venceu, eu não tenho uma resposta. Porque, infelizmente, a política no Brasil é incógnita. Mas quando você venceu, eu muito acho que foi essa visão, esse comportamento, porque na casa da gente é assim também. Ninguém joga dinheiro no ralo, ninguém picota dinheiro, todo mundo vai no que dá para fazer, né? E faz malabarismo para poder fazer a coisa acontecer. Infelizmente, a gente tem esses dois mundos, né? Política ser uma coisa e a vida do cidadão, a vida do empresário ser outra, né? E a gente só vai conseguir mudar isso colocando pessoas como você ali dentro, né, para poder ajudar pelo menos o debate a ficar um pouquinho mais igual. Você pensa um dia em voltar para a política? Você é cobrado possivelmente por relação a isso? É visto até hoje como um vereador também, ou como um futuro deputado? Porque assim, você emprestou de certa forma esse legado para todo mundo, né, de fazer enxergar os problemas por outro viés. Eu acho que isso daí já é muito bacana, né? Já é um grande feito. Né? Não, eu tenho intenção sim de voltar para a política, se assim a população entender. Eu costumo dizer que às vezes, quando a gente saiu ali e tal, foi uma questão de coligação, coeficiente ali, amém, a gente entende, Júlio, você ficou feliz? Claro que ninguém ficou feliz. Alguém gosta de perder uma eleição? Não. Mas eu entendi.
Eu entendi sair positivo, sabe? A minha votação não foi uma votação ruim. E para quem não entende, a gente até conversou esse ano com alguns cientistas políticos aqui, o tal do coeficiente, ele força uma taxa de renovação enorme. Né? Sim, agora está diminuindo um pouco, porque o que acontece antes? Antes você tinha as coligação partidária, hoje cada partido tem que montar a sua chapa. Então se você não consegue montar uma chapa competitiva, você não consegue chegar ao coeficiente, porque antes o voto vai para você atingir o coeficiente para você ter direito a uma vaga. Mas naquela eleição de 2020 ainda era a regra antiga. Era a regra antiga, a gente não lançou um candidato, que aí era uma... Pesou muito, né? Estava dentro do PSDB, pesou muito a gente não ter lançado um candidato, e isso foi um pouco ruim, tanto que, graças a Deus, a gente teve uma boa votação, mas por causa do coeficiente ali, muitos outros, igual a nós, ficamos fora. Teve ali teve um candidato a vereador, meu amigo, não tem problema nenhum falar o nome dele, o Chico, do CCZ, foi o quarto mais votado e ficou fora. No geral, o quarto mais votado no geral e ficou fora. Não foi Você eleito. tem, acho que 6 suplentes que tem mais votos do que entrou. 6 ou 7 suplentes. Sim. Hoje a sua situação é de um suplente. Eu sou suplente, eu tenho mais votos do que de quem entrou lá dentro. Nada contra quem está lá, pelo amor de Deus. Está aqui questionando nada, só estou falando da questão do coeficiente. Sim. Não estou de maneira nenhuma. Coeficiente naquela regra de 2020. Daquele momento, daquela eleição. Daquele momento. Então, não é que eu tive uma boa votação, mas por causa da regra a gente não acabou não entrando. Amém. Que nem outros, é a regra do jogo, daquele momento que a gente se propôs. E amém, mas esse motivo... Ano, 2024, o PSDB vai estar com o bloco na rua, vai estar com um candidato... Vai estar caminhando... Um plano de governo muito competitivo vai também. Estar com um plano de governo muito competitivo, lançando majoritária, isso ajuda muito na chapa em si, e aí eu costumo dizer, sai do plano de coadjuvante e vai para o protagonismo, que vai chegar ali, de poder discutir mesmo Campo Grande, discutir, pensar Campo Grande. E você estando nessa linha, com uma visão também compartilhando isso, vai ser muito positivo. Eu vejo de uma forma muito positiva, muito, muito bom mesmo. Então, eu vejo com bons olhos, e eu pretendo, se assim Deus permitir, em 2024 a gente colocar o nosso nome à disposição, sim, e aí defendendo essas bandeiras que eu falei para você. Eu acho que o empresarial, e o que me dá, eu venho de 2 segmentos, segmento evangélico e segmento empresarial. Eu acho que o segmento empresarial, para você bate muito, você não consegue estar, e aí junto com meu pai, nós estamos há quase 40 anos no mercado. Você não consegue tocar uma empresa há 40 anos no mercado se você não tiver gestão. Eu fui criado no balcão da loja. Minha mãe tem foto minha, eu dormindo debaixo do balcão da loja. Desde quando eu me conheço por gente, eu estou no balcão da loja, cuidando, trabalhando nessa forma. Então, se você não tiver gestão, você não consegue hoje você estar no mercado de trabalho, na iniciativa privada. E o outro segmento que me traz uma visão muito do lado social, de você ver as pessoas de um outro jeito, de uma outra maneira, é o segmento evangélico, como que a gente falou das igrejas, que é você poder olhar as pessoas de uma outra forma, você enxergar a pessoa, se colocar no lugar das pessoas, ver que você teve uma oportunidade, dar oportunidade. Tem hora que você tem que dar um puxão de orelha, e eu não sou daquele de passar a mão e falar todo mundo é coitadinho. Tem hora que você fala assim, meu amigo, levanta, acorda a poeira, e aí vem um lado empresarial, que não adianta, do empreendedorismo, você tem que ir, você tem condições, mas você tem potencial, mas você do outro lado, você vai segurar a mão e falar assim, mas eu estou aqui para te ajudar. Mas são 2 áreas que elas estão na ponta, né? Estão, de certa forma, um pouco abandonadas. Né? Você pega ali, por exemplo, o segmento empresarial. Ele sofre no poder público. Sim. Ele sofre até com as entidades de classe, que representam, mas não representam da forma como tinha que representar. Você pega o segmento evangélico das igrejas, segurando uma bronca enorme, até a questão que era para ser o papel do Estado, né? Então, assim, ali todo mundo tem um objetivo muito claro de tarefa, do que tem que ser feito, de utilização de recursos de pessoas, né? Algo que muitas vezes quem vem de outros setores, embora eles tenham um discurso bonito, a Câmara é o local de vários discursos. E é bom que tenha isso e tal. Mas assim, o teu discurso ele é muito urgente. Né? Em Campo Grande, se ela não pensar o 2030 para frente, ela vai ficar para trás da história dela. Né? O que a gente percebe é muito isso. Né? Vai virar uma cidade caótica acima de 1 milhão de habitantes. Eu falo para você, se a gente não pegar Campo Grande
Não pegar dentro das áreas de Campo Grande, não olhar Campo Grande num todo. Num todo. E aí eu falo para você, população, começa a pensar nisso. Começa a ver o que as pessoas estão falando. Porque às vezes as pessoas só começam ali, não, estou só remediando. Meu amigo, passou da hora de remediar. Orçamento nós temos. 6 bi de orçamento da Prefeitura de Campo Grande, ou seja, entra no caixa de Campo Grande. E aí nós estamos falando de emenda, nós temos um governo estadual parceiro que está disposto a ajudar Campo Grande. Então, ou seja, nós temos bancada federal, nós temos governo estadual de mão estendida para poder ajudar Campo Grande. Então, nós precisamos ter pessoas ali que tenham um compromisso, falar assim, não, eu vou pegar toda essa ajuda, vou organizar, vou gerir, vou ter gestão e colocar em prática para poder chegar no ponto final e qual que é o resultado melhor? É você chegar lá na ponta, ver aquele camarada bem. Eu sempre costumava falar assim, Júnior, o que mais te motiva, cara? Eu chegava assim, às vezes eu chegava assim num lugar, ou eu conversava com uma senhorinha, conversava com uma criança, com um jovem, com um adolescente, o cara, obrigado, cara. Sabe que lá que você me ajudou, que você me encaminhou, aquilo lá deu certo, cara, obrigado. Pra mim era a maior coisa, cara, eu vinha pra casa assim com o coração, cara, cheio de alegria, porque aquilo lá que valia a pena. Cara, você recebeu um obrigado, às vezes de uma pessoa que você, cara, você nem entende. E às vezes saber que se não fosse você fazer isso também ninguém fazia. Né? Você via lá uma senhora, uma pessoa que estava lá, falou assim, não, obrigado e tal. Às vezes você levar na casa da saúde para poder resolver uma questão de medicamento, que é um direito dela, de pegar ali, você vê uma pessoa lá padecendo, tendo ali, fala, não, pera, isso aqui é um direito seu. Aí chegava ali e você conseguia resolver. Então isso era muito gratificante. Então eu falo, a gente vem nessa linha, tanto do empresarial e vem também essa parte social que você vem um pouquinho voltado ali do segmento evangélico, das igrejas que vem fazer um trabalho. Eu falo segmento evangélico porque eu sou evangélico, né? Mas não sou só necessariamente só os evangélicos. Nós temos ali as igrejas em ensino um todo que vem fazendo um trabalho belíssimo. Belíssimo. Tem muito trabalho social. Se você ir para dentro da periferia, de aula de música, que você começa a fazer ali, cara, os caras pegando, resgatando, trabalhando com jovem, com adolescente, com menina, fazendo um trabalho assim que você fala assim, meu Deus do céu, você começa a olhar assim, você fala assim, eu não acredito que fica ali. E às vezes não recebe R$1 do poder público. Não tem uma luz, não estou dizendo que o poder público tem que bancar, mas não recebe uma ajuda, não recebe uma emenda, não tem uma ajuda, não tem um benefício. Se quiser fazer, às vezes, fazer um evento, não consegue, às vezes, um espaço público para conseguir fazer um evento no final de ano, uma apresentação, onde toda aquela gurizada vai ser o sonho da vida deles fazer uma apresentação, você não consegue um espaço público para poder aquelas pessoas se apresentarem ali. Não estou nem falando disponibilizar a estrutura ser parceiro, né? Ali para você poder colocar ali. Então, são várias coisinhas que a gente tem que começar a pôr em prática e pensar. E eu falo, a gente precisa pensar Campo Grande. Nossa, é uma linda cidade. A gente tem que olhar daqui para frente. Deixar só de reagir e fazer a coisa acontecer. Obrigado. Meu amigo, um grande prazer aqui aí, poder ver também essa visão lúcida da política, de visão das coisas, de planejamento. E até assim, até todo mundo refletir, né? Se a gente não fizer algo diferente, se a gente não tratar o problema de outra forma, ele não vai se resolver sozinho, né? Não. Nas empresas não é assim, na vida da gente não é assim, não vai ser assim também na política. Eu costumo dizer, você pegar o problema, chegar lá na loja, você deixar o problema de lado, se você voltar no outro dia, ele não resolveu, ele está ali. Está ali, né? Você só colocou ele de lado, vai chegar, o que pode acontecer, ele ir aumentando. Ou você pega e ataca o problema para resolver e pôr um ponto final e realmente ir. E é dessa forma dentro da política. Se a gente ficar dentro da política com essa morosidade, esperando que um dia as coisas mudem, só vai mudar a hora que a gente começar a realmente dar as mãos, compromissado, para realmente fazer nossa Campo Grande voltar a ser nossa linda capital morena. E acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br, lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita informação no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.